Olá, Piro. Oi, Olha a Léo. gente aqui de novo num bate-papo bem gostoso Isso e aí, com um tudo bem? assunto. Tudo bem e com você? Tudo bem, graças a Deus. Eu já vou atropelando, porque eu estou tão ansiosa por esse assunto que eu já vou atropelando, não pergunto se está tudo bem, já vou falando, entendeu? Mas é que é um assunto que acho que chama bastante atenção, né? Nós estamos vivendo um mundo de tanta ansiedade, depressão, uma série de adolescentes mergulhados numa escuridão. E aqui, como nós falamos no episódio anterior, falamos de sofrimentos ordinários e extraordinários, e eu vejo bastante gente com sofrimentos, teoricamente, né, ordinários, e tão mergulhado numa tristeza profunda, sem conseguir sair dessa condição. Então, acho que esse bate-papo vai ser bastante importante para a gente falar um pouquinho sobre isso de uma forma um pouco mais profunda, de uma forma um pouco mais vendo a realidade, né? A realidade que nós estamos vivendo, de um mundo tecnológico, enfim. Olha eu de novo falando demais, porque eu quero te ouvir mais do que falar. Não, imagina. Não, eu acho que é bem isso aí mesmo. É essa realidade de abundância tecnológica que a gente está vivendo, que, como tudo na vida, tem um paradoxo, né? Por um lado, vem melhorando muito a vida das pessoas, né? Sim. Pelo menos de algumas pessoas, e vem gerando no outro lado dessa moeda uma piora na qualidade de vida emocional de muita gente. Esse que acho que é o paradoxo envolvido nesse avanço tecnológico. Na verdade, assim, não tem nenhuma grande novidade que o avanço tecnológico, que a evolução tecnológica, que a mudança do cenário tecnológico vá gerar uma mudança de comportamento. E que essa mudança de comportamento vai afetar a vida das pessoas que não mudaram o comportamento, que estão assistindo numa condição mais de plateia. Então, acho que desde que o mundo é mundo, que essas coisas acontecem, desde lá das ferramentas de pedra lascada, que a tecnologia vai mudando o comportamento e o comportamento vai afetando a nossa mentalidade, né? Especialmente quem é, se coloca numa condição mais passiva, de não acompanhar a mudança de comportamento, de não se adaptar à realidade com novas tecnologias, enfim. É, acho que é da natureza do ser humano demorar um pouco mais para acreditar que o cenário de fato mudou, para acreditar que a tecnologia veio para ficar. Então, existe aí um processo que não é nenhuma grande novidade. A questão é que nessa virada de século, a velocidade de mudança está muito grande. Não tem nada a ver com as datas em si, com o século ter mudado, mas, coincidentemente, na primeira década do século XXI, a gente teve aí várias tecnologias disruptivas se fundindo e criando um cenário absolutamente diferente, absolutamente disruptivo. Se você pegar a hiperconexão, agora a chegada de inteligência artificial, enfim, você tem aí mudanças que realmente impactam demais a vida das pessoas e as pessoas ainda não estão percebendo. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está achando que é algo muito distante, e não é, já está afetando os algoritmos que sugerem a próxima série que você vai assistir no Netflix, o próximo vídeo que você vai assistir no YouTube. Então, assim, a inteligência artificial já está afetando a nossa vida, assim como a hiperconexão de ter uma espécie de segundo cérebro, que é o nosso smartphone, minando a nossa capacidade de concentração e, consequentemente, o nosso potencial criativo e a nossa humanidade. Isso já é uma realidade. A maioria das pessoas passa o dia com o celular do lado. Você está aqui, estou conversando com você, meu celular está aqui do meu lado. Uhum. Isso já afetou a forma como a gente percebe a vida.
e a maioria das pessoas não se tocou do quanto isso, de qual é o impacto que isso está gerando. Na verdade, eu já falei algumas vezes, mas acho que vale a pena repetir, dada a importância do assunto, que o que está fazendo com que a gente viva numa sociedade inaceitavelmente violenta, especialmente do ponto de vista psicológico, especialmente dentro do ambiente de trabalho, especialmente dentro de grandes empresas, a gente está perdendo a nossa humanidade, a gente está perdendo a nossa capacidade de se sensibilizar com o sofrimento do outro, de desenvolver a empatia, de desenvolver a compaixão, de viver a vida de uma forma tão frenética que a gente encontrou uma desculpa para não ser humano, para não se sensibilizar com o sofrimento do outro. A gente falou pra caramba sobre sofrimento na conversa anterior, mas você vai para o ambiente de trabalho e você vê que, de repente, alguém que teve, que foi afetada por um sofrimento extraordinário, como aquele exemplo que eu dei, de dois casais que perderam filho, né? Que é uma coisa absolutamente antinatural. Sei lá, como é que as empresas lidam com uma pessoa que passou sobre isso, né? Que passou por uma situação como essa, né? Pô, no primeiro dia que o cara pisa na empresa de volta, realmente está todo mundo ali disposto a se comportar de uma forma diferente com aquela pessoa. Mas e depois de uma semana? Depois de um mês? E depois de um ano? Porque provavelmente um luto desse tamanho não vai ser superado em um ano, né? Uhum. Será que a sociedade está disposta a abraçar, a sociedade com fins lucrativos, que eu quero dizer, está Sim. disposta a abraçar essa pessoa que passou por um sofrimento extraordinário e ajudá-la a superar isso, para resgatar todo aquele potencial emocional que aquela pessoa tem e que, evidentemente, vai ficar embotado durante um período muito longo de tempo? Eu acho que não. Do que eu vi pela vida aí em 30 anos convivendo com grandes empresas, não, definitivamente não. Eu diria que a grande maioria dos gestores, depois de um mês, dois ou três, vão falar, bom, beleza, a vida que segue, vamos virar a página e tem aqui essas metas para cumprir. Então, quer dizer, Um monte de demanda a ser cumpridas mesmo. Isso aí. e cada vez mais a gente vai vivendo uma vida que é incompatível com a natureza humana. Quando, quando começou a epidemia de Covid, eu tinha um projeto muito importante com um cliente que cortou drasticamente, de um dia para o outro, 50% da receita daquele projeto. E aí, a brincadeira que eu fiz com a minha esposa quando eu cheguei em casa foi: e aí, o que a gente faz? Então, a gente manda embora a Júlia ou manda embora o Luca, né? Eu vou mandar embora minha filha ou meu filho? Porque, assim, a receita vai cair pela metade, né? Considerando que aquele projeto tinha um impacto muito grande e tal, né? Mas ninguém manda embora filho, né? Se você passa por uma condição como essa, você vai encontrar dentro de casa uma forma de lidar com a situação que não seja esse radicalismo do tipo, o dinheiro não aceita desaforo, a receita caiu e vamos cortar 50% dos custos, né? Pois gera um impacto na vida dos seres humanos que vivem daquela realidade, que pode criar uma condição irreversível do ponto de vista emocional. Tem gente que, não conseguindo honrar com seus compromissos, começa a mergulhar em dívida e entra em depressão, e, enfim, você cria um problema em cascata. Mas, enfim, parece um papo furado, um papo romântico. Isso por quê? Porque a maioria dos empresários e executivos aceitou como normal não trazer essa questão da humanidade para o dia a dia do trabalho, né? Sim. Agora, de onde vem essa humanidade? Como a gente desenvolve essa humanidade? Eu não tenho dúvidas, e o curso todo, Seja o Seu Guru, versa sobre isso, vai nessa direção, que é a busca pela nossa capacidade de inovar, de expandir a nossa mente, de criar, de pensar diferente, que vai nos levar, como efeito colateral positivo, a expandir a nossa consciência.
a enxergar o mundo de uma forma diferente. Quando você cria possibilidades, quando você para de tentar criar caravelas turbinadas para atravessar o oceano na metade do tempo que você atravessava antes, e, na verdade, você desenvolve o avião e vai atravessar em horas ao invés de semanas, você gera uma nova realidade, você cria um novo cenário onde, de repente, vai ter muito mais tempo, muito mais espaço para o humanismo ali. Então, eu não tenho dúvida de que é nesse processo de desenvolver uma mente mais criativa que a gente chega numa mente mais colaborativa. A questão é que o desenvolvimento de uma mente mais criativa deriva de uma mente mais focada. Isso desde a pré-história. Se a gente pegar lá, se a gente pegar a descoberta do fogo, a gente vai encontrar o grande ponto de inflexão no desenvolvimento do potencial cognitivo, criativo e colaborativo do ser humano. Porque quando o ser humano dominou o fogo, parou de se distrair com todo e qualquer sinal visual e sonoro que vinha dos predadores e conseguiu organizar a mente, conectar memórias, criar, enfim, o potencial criativo exige a capacidade de foco, a capacidade de concentração. E essa capacidade de concentração vem sendo minada pelo nosso inseparável smartphone. Esse é o X da questão que ninguém percebeu. Quer dizer, ninguém percebeu. As pessoas sabem que isso existe, mas elas não entenderam do ponto de vista neurológico o tamanho do estrago. É que nem uma droga que vai gotejando ali diariamente. Se a pessoa não criou um hábito de falar, não, peraí, é uma parte do dia que o meu celular fica no modo avião, tem um monte de aplicativo aqui que eu bloqueei notificações, enfim, se a pessoa não aprendeu a lidar com isso, não aprendeu a lidar com as redes sociais, e aí esse que acho que é o grande X da questão, não é só o smartphone, você tem as redes sociais embarcadas dentro do seu smartphone. Tem um universo tecnológico aí para a gente lidar com ele, não é? E qual seria a solução? Para lidar com esse universo todo, sem enlouquecer, enfim, você tem isso no seu curso, certo? É uma longa história, né? Mas acho que se a gente começar a falar sobre isso agora, aquela meta de conseguir fazer papos de 10 minutos, que já deve ter passado aqui de 10 minutos faz tempo, vai para o espaço. Você não quer deixar para o próximo papo e a gente já começa falando sobre isso, sobre qual é o antídoto qual é o antídoto para que a social media não seja um problema, para que o smartphone não seja um problema, para que a gente consiga usar essas tecnologias de uma forma a nosso favor, né? Tá bom, combinado. Falaremos sobre isso no próximo encontro. Então, até lá. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Obrigado. Tchau. Tchau.